Quero convidar os meus irmãos, convidar a todos para que abram as suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 7. Jeremias, capítulo de número 7, e nós vamos ler a porção que se encontra aí do verso 21 até o verso 28. A mera multiplicação dos sacrifícios é debalde. Repetindo, é Jeremias 7, versos 21 a 28. Todos já encontraram? Então nos diz assim a palavra do nosso bondoso Deus. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei, mas não me destes ouvidos, nem me atendestes. Endurecestes a cerviz e fizestes pior do que vossos pais. Dir-lhes-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-á, mas não te responderão. Dir-lhe-ás: esta é a nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. Já pereceu, a verdade foi eliminada da sua boca. Vamos repetir a leitura, e agora todos juntos, no verso de número 23. Observe o verso 23, e vamos ler agora todos juntos. Diz assim: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Amém. Vamos orar? Bondoso Deus, nosso Pai bendito, aqui estamos diante do Senhor, ó Deus, prestando um culto que somente ao Senhor é devido. Este é o momento, ó Deus, quando paramos, quando ficamos silentes, quando o nosso coração se aquieta, a fim de que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que em nome de Jesus, se apiede de nós, e que o Senhor desvende os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Fala, Senhor, porque precisamos ouvir a Tua voz. Fala, porque carecemos do alimento espiritual. Nós oramos no nome amado de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, hoje pela manhã nós fizemos menção de uma passagem bíblica que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 19, onde o apóstolo Paulo, escrevendo aos seus irmãos, ele vai dizer:
se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita tão somente às coisas desta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E eu afirmava hoje pela manhã que, lamentavelmente, não são poucas as pessoas que vinculam a bênção de Deus, ou a presença abençoadora de Deus nas suas vidas, tão somente ao tempo de fartura, ao tempo em que as coisas acontecem de forma satisfatória, em que as coisas se encaixam na nossa vida de forma perfeita, onde desfrutamos de um tempo de paz, de alegria, de felicidade. Não que necessariamente estas coisas, obviamente, estejam erradas. Nós temos aprendido de que, na verdade, a presença de Deus nas nossas vidas nos faz realmente ficar em paz e acreditar que Ele continua a nos abençoar a despeito de todos os problemas e de todas as circunstâncias adversas que nós enfrentamos. E nós rechaçamos, e nós não aceitamos, não admitimos aquela teologia que foi denominada de teologia da prosperidade, que consiste exatamente no entendimento de que o nosso Deus é um Deus que está presente na nossa vida e Ele vai garantir a nós bênçãos sem medida, e que nós podemos orar, clamar, e em muitos casos até exigir de Deus, requerer de Deus que Ele satisfaça aos desejos, aos anseios do nosso próprio coração. Mas surge uma pergunta aqui. E é em resposta a esta pergunta que eu quero meditar com os irmãos nessa passagem. Seria errado, então, nós querermos viver bem? Seria errado, então, nós orarmos pedindo a Deus que nos favoreça com bênçãos materiais? Seria errado intercedermos pela saúde das pessoas que nós amamos? Seria errado querer ver os nossos filhos prosperarem na vida? Seria errado desejar fazer um concurso e esperar ser aprovado? Seria errado trabalhar arduamente e ver o fruto do nosso trabalho se materializar através de bens materiais? Seriam estas coisas erradas? Vejam que o salmista, no Salmo 1, no verso 3, falando sobre o homem que teme ao Senhor, ele diz: ele é como árvore, literalmente o texto diz isso, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E agora observe o que diz do final. Quem se lembra do final? E tudo quanto ele faz será, quem lembra? Bem-sucedido. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Isso nos leva a entender que, sim, é vontade de Deus que tenhamos uma vida exitosa. Que você, meu querido irmão jovem, que ainda está na universidade, que está estudando, é vontade de Deus que você seja exitoso nos seus estudos, que você tire boas notas, que você seja aprovado e que você chegue ao final do seu curso de forma satisfatória. A você, meu irmão, você que é um empresário, que está lutando, trabalhando firme, eu posso te garantir, é vontade de Deus, sim, que você cresça, que você prospere, de que você abra portas a tantas outras pessoas que precisam de uma vaga, de um emprego.
a você que está na lida todos os dias trabalhando, seja em que área for, é vontade de Deus, sim, que você prospere, que você cresça, que você seja promovido, que a tua família possa ser abençoada, que você tenha o prazer de ver os teus filhos, de ver os teus netos com saúde e vivendo bem. Essa é a vontade de Deus. Eu creio firmemente que esse é o propósito de Deus, fazer com que a sua bênção chegue a nós de forma abundante. Deus é assim. Deus concede bênçãos grandiosas para o seu povo. Mas surge uma questão, surge uma dúvida. Por que então tantos transtornos? Por que então tantas dificuldades? Por que tantas vezes enfrentamos tantos problemas? Porque muitas vezes a nossa equação ao final não fecha nunca. Porque temos passado por vales sombrios, temos enfrentado terríveis tempestades no meio da nossa viagem no mar, nos mares da vida. Por que tantas coisas acontecem? Eu penso que esse texto nos ajuda a compreender essas coisas. Ele, embora originalmente se refira a uma situação vivida pelo povo de Deus 6 séculos antes de Cristo, mas que tem uma aplicabilidade muito grande nas nossas vidas. Podemos, a partir do que nós encontramos aqui, a partir do que está sendo revelado aqui, nós podemos encontrar respostas para as inquietações do nosso coração. Nós podemos encontrar um caminho seguro para que tenhamos uma vida exitosa, para que venhamos a crescer, para que venhamos a ver o produto da nossa mão, do nosso trabalho, prosperando e, sobretudo, não só para o nosso bem, para a nossa felicidade, mas, sobretudo, para a honra e para a glória do nosso Senhor. Esse foi o tempo do profeta Jeremias, um homem que foi chamado por Deus e grandemente usado pelo Senhor, num tempo extremamente desafiador, num tempo marcado por muitas dificuldades no meio do povo de Israel. Jeremias profetizou em Judá, principalmente na cidade de Jerusalém, durante o declínio e queda do reino do sul. Vejam só, ele profetizou durante o declínio, um tempo de grande dificuldade, e no tempo de queda também do reino do sul, no tempo em que Jerusalém foi saqueada, a cidade foi incendiada, as suas portas completamente destruídas e o seu povo levado cativo para a Babilônia, que naqueles dias era uma grande potência e que estava já crescendo muito mais do que a Assíria, que até então era uma poderosa nação. Mas os babilônios estavam se impondo através do seu poderio bélico, da sua ousadia. E agora, o povo de Deus estava sendo duramente ameaçado por Nabucodonosor, pelo rei da Babilônia. Obviamente, havia todo um clima de tensão no meio do povo. E ali Deus havia levantado vários profetas, e dentre eles Jeremias. É bom lembrar que Jeremias, ele foi contemporâneo de Ezequiel, de Daniel, de Abacuque, de Sofonias, de Naum e de Obadias. Ele profetizou durante o reinado de vários reis de Judá, como Josias, Joaquim, Ezequias, Manassés, Amon e Jeoacás.
Isso é interessante sabermos, para nós entendermos que o que nós temos escrito aqui é um relato histórico, porque há referências históricas. Mesmo um homem que não crê em Deus, ele não pode negar os fatos. Esses reis existiram, a Babilônia existiu, o poderio da Babilônia era muito grande. Esses reis estiveram à frente do povo de Deus e muitos deles enfrentaram grande dificuldade. Jeremias teve um ministério longo, de algo em torno de 40 anos de ministério, pregando, falando, chamando a atenção do povo. Era aquele homem que se levantava no meio da nação, no meio do povo de Deus, quando eles tinham resolvido desobedecer a Deus, resolvido violar os mandamentos do Senhor, e eles estavam ali completamente afastados de Deus. Jeremias se levanta, chamando o povo ao arrependimento, dizendo para eles: olha, nós estamos contrariando a Deus, a forma que nós estamos vivendo está completamente errada. Deus, Ele é um justo juiz, Deus haverá de nos julgar, Deus haverá de pesar a mão sobre nós, de Deus não se zomba, não vamos zombar do Altíssimo, do Senhor dos Exércitos. Não só Jeremias foi levantado, muitos outros profetas, muitas outras vozes estiveram a serviço da proclamação dessa mensagem maravilhosa. O fato é que o povo resolveu caminhar em desobediência ao que Deus estava falando. E não tem coisa pior para um homem do que ousar desobedecer a Deus, tentar suplantar a vontade do Senhor. Homens e mulheres que resolvem ser conduzidos simplesmente pelo desejo dos seus próprios corações. Jeremias era um homem que estava naquele contexto, ele fazia parte de todo esse contexto. E ali ele se levanta, ele fala, ele ensina, ele prega, ele sofre muito por conta da sua fidelidade ao chamado de Deus. Mas o povo continuou obstinado no seu pecado. E aqui no texto, nessa porção que nós lemos, nós vamos ver o Senhor dizendo que os sacrifícios eram em vão. Deus estava dizendo: não adianta vocês virem para os cultos, não adianta vocês trazerem os animais para serem abatidos, não adianta o sangue desses animais serem derramados, porque eu não aceito o sacrifício de vocês, eu não aceito mais o culto de vocês, porque a vida de vocês está completamente desalinhada. Vocês não me honram com a vida de vocês, e agora vocês querem me enganar com esse sentimento religioso. Isso não tem valor nenhum para mim. Era isso que o Senhor estava dizendo, e a coisa era tão séria. Se você observar o verso 16, a palavra diz assim, o Senhor falando: tu, pois, o Senhor falando a Jeremias, tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Isto é, a indignação de Deus era tão grande com o povo, que o Senhor chama a atenção do seu próprio profeta, e diz: olha, Jeremias, eu não aceito mais nada, nem adianta você interceder por este povo, não clame a mim por este povo, não peça a mim que abençoe este povo, eu não vou ouvir a tua oração, porque este povo se esqueceu de mim, esse povo virou as costas para mim, esse povo não ouve os profetas que eu levantei no meio deles para falar em meu nome. Muitos eles mataram, outros eles zombaram, criticaram, fizeram um pouco caso de tudo aquilo que fora dito. Não ore por esse povo, não interceda por ele, porque eu não ouvirei a tua oração.
Aqui no verso 23, há algo maravilhoso. Quando o texto nos diz, e nós lemos: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno. A parte final, o que diz? Para que vos vá bem. Vejam, irmãos, que apesar de toda indignação da parte de Deus, apesar de tudo aquilo que estava acontecendo, mas claramente se percebe aqui que a vontade de Deus é que aquele povo desse certo, de que a caminhada daquele povo fosse uma caminhada exitosa. Deus estava requerendo dele uma obediência que a denominamos de uma obediência pactual. O que significa isso? Deus, assim que tirou o povo da escravidão do Egito, esse mesmo povo, Deus estabeleceu um pacto com aquele povo, onde Deus prometeu que seria o seu Deus e que eles deveriam viver em obediência à palavra do Senhor. O Senhor entrega as tábuas da lei, o decálogo. Ali está claramente expressa a vontade, a clara vontade de Deus para o seu povo. O povo agora tinha um norte, tinha um rumo, tinha uma bússola. Eles não poderiam alegar que não conheciam a verdade, porque o Deus que os havia resgatado, o Deus que os havia abençoado, era o Deus que estava requerendo deles, para que eles fossem abençoados, de que eles fossem obedientes à sua palavra. E o que aconteceu? É aquilo que nós falamos. O povo não deu atenção à palavra do Senhor. O povo resolveu viver em desobediência à palavra de Deus. E agora eles estavam sofrendo as consequências da sua própria rebeldia. Mas a despeito disso, o Senhor, através do profeta, o Senhor manifesta a sua vontade, dizendo: olha, ainda há jeito. É possível sim que tudo dê certo na vida desse povo. É possível sim que eles vivam bem. Portanto, irmãos, há um desejo no nosso coração. Todos nós, de fato, desejamos que tudo nos vá bem. Esse é o desejo, é o meu desejo. Quem aqui que planeja o fracasso? Quem aqui que se matricula num curso para ser reprovado? Quem aqui que começa um novo trabalho pensando que aquilo não vai dar certo? Quem que parte para um matrimônio imaginando que logo vai se separar, que não vai dar certo? Todos os nossos empreendimentos, todos os nossos desejos, todos os nossos intentos são colocados diante de Deus na expectativa de que nós sejamos exitosos. E eu estou aqui para te dizer nesta noite que a vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, é que você tenha uma caminhada exitosa. Para pensar um pouco agora. Qual tem sido os teus projetos de vida? Quais têm sido ultimamente os teus sonhos? Você tem lutado, trabalhado, gastado o teu tempo pensando em quê? O que você tem pensado? Em que você está investindo nesses dias? Você não deseja ter uma família abençoada? Você não deseja ver os seus filhos felizes, seus filhos bem? Você não deseja prosperar na tua profissão, na profissão para a qual você foi chamado a exercer e que você já exerce, quem sabe, há muitos anos? Você não deseja prosperar em tudo isso? E eu quero te dizer, esse desejo do teu coração, esse é legítimo. E eu posso te afirmar que é vontade de Deus, sim, que nós, enquanto povo de Deus, possamos ser bem-sucedidos, exitosos, que tudo nos vá bem. A pergunta que eu faço: o que é preciso para que isso aconteça? A vontade, o desejo, nós já temos. Mas o que é preciso então? E o texto nos responde
traz para nós sugestões acerca do que nós precisamos fazer para que, na verdade, a bênção de Deus possa nos acompanhar. A primeira delas, é preciso saber que Deus está atento a tudo aquilo que acontece conosco. A primeira coisa que nós precisamos fazer, que nosso Deus, Ele está presente nas nossas vidas, que Deus não é aquele ser que está distante de nós, tão somente sentado em um alto e sublime trono, não como criam os deístas ingleses, que não obstante Deus ter criado todas as coisas, ter trazido à existência todas as coisas sem nenhuma matéria pré-existente, mas um Deus que é indiferente às coisas que acontecem na vida daqueles que o temem. É um Deus que é como alguém que deu corda no relógio e deixou ele funcionando, e ele vai funcionar automaticamente. É como se o universo todo estivesse obedecendo tão somente às leis da natureza, está entregue tão somente a isso, como muitas pessoas pensam, muitos ateus pensam assim. Mas a Bíblia nos mostra que esse Deus que criou todas as coisas é um Deus presente em tudo aquilo que acontece, e de forma muito especial é um Deus que está atento a tudo que acontece na vida dos seus amados, daqueles que foram alcançados pela sua graça, daqueles que o amam, daqueles que estão cheios da sua presença. Deus nos contempla, irmãos, nas nossas dúvidas. Deus nos contempla nas nossas dificuldades. Deus olha para nós no momento em que ninguém nos vê, quando a solidão bate ao nosso coração, quando as lágrimas são derramadas dos nossos olhos, quando o nosso coração está dilacerado, ferido, machucado. O Senhor olha para nós. Nós nunca estamos sozinhos, e você pode acreditar que Deus não abandona os seus. Nós lemos nas Escrituras as palavras de Jesus, antes de ser assunto aos céus, falando aos seus discípulos, enviando-os, determinando que eles fossem em todos os lugares pregando o Evangelho. E ele vai dizer: eis que eu estou convosco, o quê? Todos os dias. Irmãos, pare para pensar sobre isso. Você já parou para pensar? O Senhor disse que estará com o seu povo todos os dias, literalmente. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até o dia que tudo se acabar, o Senhor vai estar conosco todos os dias. Todos os dias. Dias chuvosos, dia ensolarado, dias de alegria, mas dias de tristeza, dia de prosperidade, mas dias também em que nos falta alguma coisa. O Senhor vai estar sempre ao nosso lado. O inimigo muitas vezes age na nossa mente, nos fazendo entender que Deus está indiferente ao nosso sofrimento, que Deus não nos ama mais, e Ele vai caminhando conosco, nos convencendo com suas mentiras, para nos fazer, quem sabe, chegar ao ponto de entender que Deus não existe. Que Deus não existe. E é triste porque não são poucas as pessoas que pensam assim, de que Deus é apenas uma ideia, de que Deus é um ser que foi inventado, foi criado pela imaginação humana, simplesmente para que eles possam ter um instrumento para que possam viver melhor. Nós cremos firmemente no Deus que se manifesta, e aqui na história de Israel a gente vai ver claramente Deus perfeitamente inteirado de tudo o que estava acontecendo. Deus não perdeu o controle, porque os babilônios estavam crescendo,
porque eles estavam ameaçando o povo. Muito pelo contrário, Deus manifesta o seu poder e a sua soberania, usando até mesmo um povo pagão para exercer disciplina no seu povo, com a intenção não de destruí-los, mas de restaurá-los. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é entender que Deus está presente nas nossas vidas. Não esqueça de Deus nos seus projetos, sejam eles quais forem. Coloque tudo diante do Senhor. Coloque a tua vida nas mãos de Deus. Coloque a tua família nas mãos de Deus. Coloque os teus filhos nas mãos de Deus. Coloca os teus estudos, o teu trabalho, os teus empreendimentos. Coloca tudo nas mãos do Senhor. Acredita de que Ele está presente na tua vida, não só no momento em que você está na igreja cultuando, mas quando você está ralando lá fora, o Senhor está ali com você também. Podemos sim ter uma caminhada exitosa na vida. Poderemos ver a palavra do Senhor se materializando, se concretizando na tua vida, como Ele diz aqui, para que tudo vos vá bem. Para que tudo nos vá bem, nós precisamos saber que Deus está atento a tudo aquilo que acontece conosco. Em segundo lugar, nós precisamos estar sempre, agora nós, atentos à voz de Deus. Qual foi o problema do povo de Judá? Qual foi o problema do povo de Israel? Qual foi o problema do povo de Deus, o povo com quem Deus havia estabelecido uma aliança? Simplesmente porque não quiseram mais ouvir a voz do Senhor. Eles chegaram a silenciar os profetas. Vários foram mortos. Vários foram maltratados. Vários foram expulsos da sua terra, simplesmente porque se levantaram como boca de Deus no mundo. O povo já não queria mais ouvir a voz do Senhor. Deus estava querendo falar com o seu povo, mas o povo não estava mais disposto a ouvir o que Deus tinha a dizer-lhes. E deixa eu dizer uma coisa, meus queridos. Todo fracasso espiritual de um homem e de uma mulher temente a Deus começa exatamente no momento em que você já não tem mais disposição para ouvir a voz de Deus. Quando você já não se deleita mais na voz do Senhor. Quando você vem para o culto, mas você está olhando para o relógio, pedindo a Deus que o culto termine, que o pregador não demore, porque você tem outros compromissos, tem outros afazeres, tem um lanche com os amigos, tem um filme para assistir, um relatório para concluir em casa, ainda alguma coisa para estudar para a prova de amanhã. Eu não estou disposto a ouvir a voz de Deus, eu tenho tantas outras coisas mais importantes que não dá para ouvir. Todo fracasso espiritual, ele começa quando o povo já não tem mais disposição para ouvir a voz de Deus. A palavra do Senhor nos diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Um Senhor que fala, um Senhor que se comunica com o seu povo, e um povo que tem prazer em ouvir a voz de Deus. É o que nós vivemos no dia a dia. E é muito fácil para nós, irmãos, avaliar o que acontece no mundo. Basta você ver as festas populares, o carnaval, arrasta uma multidão de pessoas. Pessoas que saem cedo de casa, atravessam a madrugada, saltitando, pulando, festejando. As pessoas que têm muita dificuldade de passar 1 hora, 2 horas num culto ouvindo aquilo que Deus tem a dizer.
E muitas vezes, irmãos, nós sofremos isso também. Nós que somos crentes, porque observem que aqui a palavra é direcionada ao povo de Deus. O texto diz assim: mas isto lhes ordenei. Vejam bem, Deus ordenou a quem? Não foram os babilônicos, não. Não foram aos assírios, ou mesmo ao Egito, que era uma outra potência também naquela época. Mas a fala, a orientação, era direcionada ao povo de Deus, ao povo com quem Deus havia estabelecido um pacto. Deus estava chamando a atenção do seu povo. Isso nós trazemos para nós, porque essa fala, ela é extremamente atual. Muitos de nós já não queremos mais ouvir aquilo que Deus tem a dizer. Muitas vezes, nós, como líderes, pastores, desejamos muito ver a igreja do Senhor crescendo, o evangelho proliferando no nosso meio, mas não temos mais tempo para ouvir aquilo que Deus tem a dizer. Não paramos mais para nos alimentar da palavra. Muitos cultos se transformaram em verdadeiros espetáculos, em verdadeiros shows. O tempo para a pregação se resume a alguns minutinhos e o pregador constrangidamente muitas vezes vai ao púlpito porque olha diante de si um povo que já está cansado depois de tanto entretenimento. Mas é tão bom, irmãos, quando você se depara com pessoas que anseiam por ouvir a voz de Deus. Pessoas que conseguem discernir aquilo que está sendo dito e trazer para as suas vidas e dizer: isso foi para mim, isso serve para mim, Deus está falando comigo. É Deus que quer me abençoar, Deus quer abençoar a minha casa. Sim, eu desejo prosperar, eu desejo ter uma caminhada exitosa. Sim, eu desejo tudo isso. Então eu quero ser assim. Eu quero ser alguém que saiba, que acredite, que os olhos do Senhor me contemplam em todo momento, mesmo no momento das minhas dificuldades, mas eu preciso entender que Deus está comigo. Eu preciso também estar disposto a ouvir a voz do meu Deus. Eu preciso estar com meus ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus, a doce voz de Deus. É a voz que nos instrui, é a voz que nos alimenta, é a voz que cura as feridas da nossa alma. Sim, meus irmãos, a vontade de Deus é que nós possamos ter êxito. Sim, a vontade de Deus é que você seja feliz. Sim, a vontade de Deus é que você tenha uma vida próspera e abençoada. Essa é a vontade do Senhor. E para isso, nós precisamos saber que Deus está conosco, de que Ele está presente nas nossas vidas. É preciso estarmos dispostos a ouvir a voz de Deus, a ouvir, a nos deleitar na voz do Senhor. Mas por fim, é preciso nos dispor para andar em obediência aos preceitos divinos. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Olha o que ele diz agora: andai em todo o caminho que eu vos ordeno. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno. Nós somos tão teimosos, porque muitas vezes o Senhor está mostrando o caminho, mas nós somos difíceis. O Senhor mostra e diz: não, Senhor, esse não está legal, eu não quero isso. Abraão, quando foi chamado por Deus, ele estava em Ur dos Caldeus, e o Senhor diz: sai da tua terra e da tua parentela. Ele teve que quebrar o vínculo geográfico. Ele era de um determinado local e o Senhor disse: tu está estabilizado aí? Eu estou. Pois sai daí.
sai da tua terra e da tua parentela. Outro vínculo que ele teve que quebrar, um vínculo mais afetivo. Sai da tua terra e eu te abençoarei e farei de ti uma bênção. O Senhor que o chamou, o Senhor prometeu que seria com ele e que faria dele uma bênção. Mas para que isso de fato se concretizasse, Abraão teria que obedecer a Deus. E Abraão obedeceu. Agora observe uma coisa. Esse mesmo Deus que nos chama para seguir um determinado caminho, é um Deus que sabe o que está fazendo. Ele nos promete uma chegada segura, mas nunca um trânsito livre e fácil. Muitas vezes na nossa caminhada nós vamos encontrar muitas dificuldades. Nos nossos projetos de vida, enfrentamos muitas dificuldades. Eu costumo, antes dos casamentos que faço, eu já perdi a conta, quantos casamentos já fiz. Sinal, às vezes eu passo constrangimento. Aquilo que o reverendo Hernandes falou, olha, nunca fale para um pastor, olhe para ele e diga assim, está lembrado de mim? Meu Deus do céu. E ele tem uma memória fabulosa. Agora imagine eu que não tenho essa memória toda. Eu estava no comércio, material de construção, o senhor estava do meu lado, ele me olhava, eu olhava para ele assim, e ele me olhando, tudo bem? Ele disse, tudo bom, pastor? Eu disse, pronto, ele sabe quem eu sou pastor. Da onde ele me conhece? Eu digo, tudo bem? Está lembrado de mim? Então, estou lembrado do teu nome, deixa eu ver, me dá uma dica aí. Aí ele disse o nome, e eu olhava fixamente para ele. Irmã Nemércia, não lembrava. Aí ele voltou para mim e disse assim, pastor, o senhor fez meu casamento. Eu disse, rapaz, foi mesmo. Eu não lembrava quem era a noiva. Não lembrava nada. Aí ele disse, não, pastor, eu estava com dificuldade, ele era de uma outra igreja, queria casar, me procurou e disse, pastor, o senhor faria meu casamento? Eu disse, faço sim. Eu fazer casamento eu sei, eu não sei separar, mas casar eu sei. E casamos. E ele nunca esqueceu. E eu não perco essa oportunidade. Foi por causa disso que eu vim saber de um fato há pouco tempo. Eu estava lá na igreja presbiteriana missionária, num culto bonito lá, e um irmão que é membro daquela igreja, depois a gente tomando lá, comendo um pedacinho de bolo lá atrás, ele disse assim, pastor, deixa eu falar uma coisa que o senhor não sabe. Eu não era crente. Eu fui convidado para ir para um casamento, eu nem ia para esse casamento, mas eu resolvi ir para o casamento. E eu estava lá no casamento, e o senhor estava celebrando o casamento. Eu fui com aquela mensagem do casamento que eu me interessei para ir para a igreja. Aí eu fiquei, por que eu não soube disso antes, né? Para eu pregar num casamento de forma mais evangelística, né? Quem sabe? Como Deus faz as coisas, irmãos. Então muitas vezes a gente parte para um matrimônio, é tudo tão bonito, casalzinho apaixonado, tudo é muito bonito, a voz da menina é doce, o olhar do rapaz é encantador, não vê defeito, tudo está bonito. Aí casam, fazem um planejamento, imaginando que a vida vai ser maravilhosa, vão para a lua de mel, que beleza, viajam. Quando chegam, eu costumo dizer, o casamento, o que eu faço é a cerimônia, o casamento vem depois, e depois da lua de mel. Quando terminou a festa, terminou a lua de mel, que voltarem para casa, aí começa o casamento. Então a gente vai para um casamento pensando que vai ser tudo muito maravilhoso, meu amor, meu bem. Quando começam a vir os conflitos, aí a mulher descobre que o cabra ronca, não dormi bem, porque tu ronca demais. Aí começam os conflitos dentro de casa, começam os problemas. No começo é meu bem para cá, meu bem para lá, de repente são meus bens para cá, os meus bens para lá, né? Sabe o que significa isso, irmãos?
Pode parecer tudo assim, até engraçado, de fato é. Mas é que a bênção de Deus tem um preço também de renúncia, de compreensão. Você pede um trabalho para o Senhor, você ora pedindo a Deus que te conceda uma oportunidade de trabalho. Aí de repente você está cheio de queixa, porque o seu patrão está te cobrando, só porque você chegou uns minutinhos atrasado. Tem um amigo presbítero que é empresário, Tiago. Uma vez ele disse para mim assim: olha, pastor, eu me apavoro quando vou fazer uma entrevista com crente. Eu disse: por quê? Porque eu tive tanto problema com crente. Ele falta no trabalho na segunda-feira, disse que estava numa vigília de oração, porque à noite o culto terminou tarde. Ele sabe que o patrão é crente também, pensa que isso vai justificar o atraso ou a falta dele. Nós pedimos oportunidade de trabalho, mas na hora de pegar no batente, encarar a realidade, aí nós reclamamos, porque a gente acha que tudo é muito fácil. A gente se converte a Cristo e pensa que a vida nossa vai ser um mar de rosas. Nós não vamos mais nem andar, nós vamos flutuar, Aí de repente você começa a ver problema que você não tinha. E você começa a perceber tanta dificuldade. Você diz: meu Deus, o Senhor me prometeu uma caminhada exitosa, o Senhor prometeu para mim que iria estar comigo, que tudo me iria bem. Eu pensei em me casar, Senhor, eu estou enfrentando sérios problemas, não sei se eu vou aguentar. Ah, Senhor, eu pedi uma oportunidade de emprego, consegui a oportunidade de emprego. Ah, Senhor, mas está pesado demais, Senhor. Ah, mas não está muito difícil. Ah, eu queria tanto fazer aquele curso na faculdade que eu sonhei, estudei, foi muito, ralei, passei. Aí ele pensa, porque ele passou e agora está na universidade, está tudo muito fácil. E ele começa a enfrentar dificuldade, cobranças. Eu confesso para vocês, quantas vezes eu não pensei em deixar o seminário? Nossa, quando a gente teve que marcar um estudo com os colegas, que nós estávamos com prova de hebraico para fazer, e pense numa coisa enjoada. Aí eu disse assim: não, eu não vou dar conta disso não. Ah não, que língua horrível, né? De trás para frente, o livro começa daqui para lá, tudo complicado. E pela graça de Deus a gente pôde chegar até o final. Mas quantas vezes? Cobranças, professores, trabalhos. A vida é assim. Deus quer nos abençoar, mas nós precisamos entender, irmãos, de que as coisas não são fáceis. A bênção de Deus vai chegar. A vontade de Deus é que tudo nos vá bem. Mas para isso nós precisamos entender que as lutas vão surgir. O povo de Israel não entendeu. É um povo que queria viver bem, mas não estava disposto a, de um lado, ouvir a voz de Deus, e quando ouvia, não obedecia. E a gente vai bem, nós vamos caminhar bem, sempre que nós caminharmos em obediência à palavra de Deus. E para isso nós não vamos negociar valores, seja aonde for. Na igreja, no trabalho, nos nossos relacionamentos familiares, na universidade. A prova está difícil. Tire 0 se for preciso, mas não vá colar. Não pesque. Ah, está difícil no meu trabalho. Eu recebi uma proposta tentadora, mas tem que fazer uma coisa que não é muito legal. Já conversei com o meu contador. O pessoal é injusto com os contadores, viu, Augusto? Que o contador é aquele que o resultado da matemática, você quer que dê quanto? 2 mais 2? Não, depende de quanto você quer que dê. Quer para dar 5? Vamos dar um jeitinho aqui que vai dar. Que injustiça, né? Mas o mundo não é meio assim? As coisas não acontecem meio assim? Muitas vezes a gente, para se livrar de uma situação difícil, a gente bota a culpa em outro. Adão botou a culpa em Eva. Final do ano, estava com a casa cheia, minha cunhada, que veio do Paraná, trazendo um shih tzu, um cachorrinho, o Bob. E também estava meu filho e meu netinho, de 5 anos, o Joãozinho, uma graça. Um domingo à tarde, família dormindo e eu malhando no texto lá. Resolvi respirar um pouco, saí, me levantei da minha sala, fui no terraço,
tudo lambregado de terra, tudo sujo, mas muita terra. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Aí meu netinho de 5 anos chegou assim, meio assustado. Eu olhei para ele e disse, Joãozinho, quem foi que fez isso? Aí ele, foi Bob. Cara de pau. Foi Bob. Foi ele. Mas muitas vezes nós achamos os Bobs da vida para botar culpa. Nós precisamos caminhar em obediência. Jeremias estava falando para um povo que não percebia mais que Deus estava presente. Era gente que estava caminhando de qualquer jeito, não sabia que os olhos do Senhor repousavam sobre eles. Aquele povo já não ouvia mais a voz de Deus, não tinha mais prazer em ouvir os profetas, aqueles homens que Deus levantou naqueles dias para falar em seu nome. E pior do que isso, aquele povo, ainda quando ouvia, mas resolvia desobedecer. A mensagem entrava no ouvido e saía no outro. Um povo que violava intencionalmente os mandamentos. Mas a despeito de tudo isso, era um povo religioso, era um povo que ainda fazia os seus sacrifícios, e o Senhor chega ao ponto de dizer, olha, não adianta sacrifícios, nem o próprio templo. Se você observar, no verso 1, o que está escrito lá em cima, o templo não protege a nação iníqua, porque o povo entendia que bastava ir para o templo, era uma coisa meio mística, eu faço tudo errado durante a semana, mas eu corro para a igreja, eu estou debaixo de uma atmosfera espiritual, ali eu vou ser abençoado, aí termino o culto, eu volto à prática de tudo aquilo que está errado novamente. Aquilo que acontecia lá, é o que acontece também nos nossos dias. E não é no meio do povo pagão, ímpio, mas muitas vezes no meio do povo de Deus, irmãos. Deus nos chama para rever as nossas vidas. Deus está nos convidando, nos convocando ao arrependimento. Deus está nos dando a oportunidade de revisitar a nossa vida, olhar para os nossos corações e mudar a nossa trajetória, se é que queremos ser de fato exitosos, se é que queremos ter uma vida abençoada, se é que você deseja que tudo te vá bem. Então creia que os olhos do Senhor te acompanham, esteja disposto a ouvir o que Deus tem a dizer e resolva andar em obediência à palavra do Senhor. Mesmo que esse estilo de vida contrarie aos padrões do mundo que você vive, se imponha. Mostre que você é servo de um Deus vivo. Mostre que você tem um compromisso com esse Deus. Mostre que Ele reina no teu coração. Cuidado com a tua linguagem. Cuidado com as tuas escolhas. Cuidado com o lugar por onde você anda. Cuidado com as coisas que você faz quando você não está num culto público louvando a Deus. É como aquele filho que em casa é uma coisa, mas quando sai de casa apronta todas na escola. E às vezes vem um recadinho na agenda, olha, compareça à secretaria, compareça à coordenação por conta de um mau comportamento. É como se nós fôssemos esses alunos e as nossas agendas estão cheias de queixas, porque muitas vezes nós, apesar de desejarmos ter uma vida abençoada, mas nos falta essa percepção de que Deus está conosco o tempo todo. Nos falta essa disposição para ouvir o que Deus tem a dizer. E nos falta um compromisso verdadeiro, intencional, de obedecer a Deus, a despeito de qualquer coisa. Perca o negócio, perca aquela vantagem, mas não contrarie a Deus. Não comece uma coisa errada, esperando que dê certo no final. Não comece um matrimônio com a pessoa errada, esperando que a bênção de Deus venha no final. Peça a Deus que abençoe a tua vida de tal maneira que você tenha discernimento, sabedoria, a fim de que
você desfrute de tudo aquilo que Deus tem a fazer na tua vida. O povo de Deus estava vivendo uma vida imoral. O povo de Deus estava desobedecendo ao Senhor. Deus estava completamente insatisfeito. Mas a despeito de tudo o que estava acontecendo, o Senhor ainda diz: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Meus irmãos, a minha oração, até porque eu imagino que os meus queridos irmãos, assim como eu, desejam ter uma vida abençoada. Eu sei que você quer que Deus abençoe a sua casa. Eu sei que você quer que Deus abençoe os seus estudos. Eu sei que você quer que Deus abençoe o teu trabalho. Você quer trabalhar e ter a alegria de ver o resultado positivo, ver Deus operando. Mas que Deus nos dê a sensibilidade, a graça de perceber a presença dEle todo o tempo. Que Deus nos dê ouvidos prontos para ouvir a sua voz e uma disposição inabalável em obedecer a sua palavra. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe a tua família. Se eu perguntasse aqui para os irmãos, fazer um teste. Se eu perguntasse para os meus irmãos, e eu vou responder também, quantos aqui gostariam de ter uma família de fato abençoada? Sinalize. Você gostaria? Eu gostaria. Quantos gostariam de que Deus abençoasse a sua vida profissional, que você tivesse uma vida exitosa? Quantos gostariam? Olha aí, todo mundo, todos nós queremos isso. O que eu vou perguntar, não precisa levantar a mão. Quantos estão dispostos a ouvir a Deus e a obedecer a sua palavra? Responda para o Senhor. Vamos fazer uma oração? Senhor, Tu conheces o nosso coração, Senhor. Tu conheces as nossas vidas. Tantas vezes, Senhor, nós insistimos em algo que não é da Tua vontade. Muitas vezes estamos indispostos para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Confessamos a Ti, ó Deus, as nossas falhas e pedimos ao Senhor, nos ajude, ó Deus, para que possamos desfrutar dessas bênçãos que o Senhor tem reservado para aqueles que Te amam, Senhor. Ó Deus, somos o Teu povo. O Senhor estabeleceu uma aliança eterna com o Teu povo, Senhor. E nós temos sido alvos dessa aliança, da Tua graça e do Teu amor, Senhor. E eu quero interceder pela Tua igreja agora, pela vida dos meus irmãos, Senhor. Eu Te peço em nome de Jesus, que o Senhor permita que os meus irmãos tenham uma família abençoada, Senhor. Que a Tua bênção esteja no lar de cada uma destas pessoas, Senhor. Que o Senhor abençoe aqueles filhos que se encontram afastados, desanimados, Senhor. Toca nestes corações, Senhor. Abençoa pais, Senhor, que vivem em desarmonia, Senhor, que já não se compreendem mais, Senhor. Abençoa estes casais, Senhor, a fim de que eles possam verdadeiramente viver mais unidos, ó Senhor. Eu Te peço, irmão, pelos estudantes que aqui estão lutando a cada dia mais, Senhor. Que o Senhor os abençoe para que eles tenham êxito nos seus estudos e que eles estejam se preparando para assumir, Senhor, aquilo que o Senhor tem reservado para eles, ó Deus. Também eu Te peço, Senhor, por aqueles que estão aí na luta, semanalmente trabalhando em áreas tão diferentes, Senhor. Eu Te peço em nome de Jesus, Senhor, abençoa o Teu povo, Senhor, que eles sejam prósperos nos seus trabalhos, que eles tenham a alegria de ver os resultados positivos do seu esforço, Senhor, com a Tua bênção, Senhor. Eu oro por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão precisando, Senhor, de um trabalho. Abra a porta para eles, ó Senhor, a fim de que eles possam também ter como sustentar as suas famílias, ó Deus.
Abençoa a nossa igreja, Senhor. Desejamos tanto também que o Senhor esteja presente conosco, que a tua igreja seja uma bênção. Mas isso tem um preço também, é o preço da obediência, Senhor, da consagração. Que possamos ter aqui irmãos muito mais consagrados, todos nós sejamos mais dispostos para a tua obra, Senhor. Que o Senhor esteja nos usando como instrumentos em tuas mãos, a fim de que o teu nome seja propagado em todos os lugares e aqui também, não só através da pregação, mas também no momento em que estamos louvando, que possamos juntos exaltar o teu nome com vigor, com alegria, de tal maneira, Senhor, que aqueles que aqui entram, que não te conhecem, possam ser impactados por essa alegria, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica com o teu povo, em nome de Jesus. Amém.